Fala, galera! E aí, gostaram do assunto aí, urbanização, Rogério? Essa galera aí, Rogério, tá ligado, fazendo as anotações, Rogério, anotando tudo que você tá falando aí, porque a gente tá falando de assuntos relacionados, inclusive, a provas do Enem. Isso mesmo. Quer preparar essa galera aí, ó, para não deixar nada a desejar, nenhum curso, nenhum lugar do Brasil. E a gente trabalha da seguinte maneira, presta atenção aí, filtrando temas importantes para a sua prova do Enem. Perfeito. Não é por acaso qualquer tema aqui, não. É filtrado, é selecionado, porque a gente quer, no final do ano, receber notícias maravilhosas, professor Jorge, que essa galera... Vou falar uma palavra que há pouco a professora Aldelina achou engraçado demais. Vai arrepiar. Vai arrepiar. Como é que é, Aldelino? Vai arrepiar, olha aí, ó. Isso aí. Eu tô aprendendo. Até eu tô aprendendo. Vamos lá, galera. Rogério, é o seguinte, a gente brinca assim, mas é verdade. A gente faz o melhor porque a gente acredita no nosso aluno. Com certeza. É isso? A gente faz esse trabalho de motivação porque realmente a gente acredita no seu potencial, na sua força no assessoramento que a gente tem com o nosso colega, nosso professor presencial. Com certeza. Que vai motivar mais ainda esses nossos queridos alunos. É isso aí, galera. Então vamos lá, próximo resumão? Vamos lá, sem mais delongas. Aula 3.2. Nós vimos a aula sobre a urbanização no Brasil, parte 1. Então aí a gente falou sobre a urbanização no Brasil, Rogério, que se intensificou a partir dos anos 40. Essa intensificação se deu principalmente por causa do êxodo rural, não é isso? Isso mesmo. E também, logicamente, a gente vai começar o desenvolvimento industrial no Brasil, vai se intensificar esse processo. Isso mesmo. Porque... Principalmente ali no governo JK, não é isso? JK, falamos durante a aula. Isso é importante demais. E o êxodo rural lá no campo, falamos o fator responsável, a concentração de terra, mecanização também depois contribuiu para a saída lá do campo para a cidade. Falta de incentivo para o pequeno proprietário rural. Muito bem. É isso? E a indústria acabou ainda motivando também ainda muito mais. Porque mecanizou o campo. Muito bem. E a questão do trabalho, do sonho de ter uma melhor condição de vida dentro da cidade. Isso. Eu vou trabalhar lá em São Paulo agora, na indústria, que lá eu vou ter condição de criar meu filho de uma forma bem melhor, porque a cidade é mais estruturada que o campo, certo? Perfeito. Vamos lá. Falamos sobre a metropolização. Exatamente. E aí falamos que é o desenvolvimento de uma cidade que passa a influenciar outras cidades próximas, não é isso? E falamos que essa metropolização no Brasil, ela vai se iniciar e se intensificar, principalmente no governo de Juscelino Kubitschek. Ali o espaço urbano ali da região sudeste do Brasil vai se tornar um polo de atração de pessoas, Rogério. Porque a industrialização, ela trouxe esse desenvolvimento. JK ele foi muito importante nesse sentido de desenvolver regionalmente ali a região sudeste do Brasil, principalmente levado pela indústria automobilística. Ou seja, nós não temos indústria de veículos, Rogério. Isso quer dizer que essa indústria automobilística já eram multinacionais, que vieram e se instalaram aqui no Brasil. E essa concentração se deu principalmente na região sul e sudeste do Brasil. Então, com todos esses fatores acontecendo, professor Rogério, nossos alunos anotaram no caderno que, neste momento, o fato que a gente deve também anotar é que nordestinos foram para lá em busca de sonhos. Isso mesmo. Não é isso? Com certeza. Porque a situação do Nordeste, muita gente morando em área semiárida, sofrendo com seca. Então, foi a esperança para esse povo, isso, a indústria. Isso, então, é interessante, já que você falou nisso aí, ó, vamos falar aqui para os nossos queridos alunos. Então, é um fator de repulsão. Sim, fator repulsão. O clima. O clima. Essa questão física, geográfica e física da região do Nordeste. Repulsão, ou seja, saída, né? Saída. Expulsão. Expulsou o homem do campo.
não tem condições, naquele momento não tinha técnica, não tinha muita motivação por parte do poder público de incentivar aquele nordestino de estar lá. E a indústria, então, automobilística, ela é um fator atrativo. Isso. Foi um fator de atração, então. Isso. Enquanto para o Nordeste, repulsão, São Paulo, atração Pela indústria? pela indústria automobilística. Muito bem. Beleza? Isso mesmo. Vamos lá no quadro. Rogério, você tá demais hoje. Rogério. Você que tá, professor Jorge. Você é Então, fera. a região metropolitana é uma área formada por vários municípios em torno de uma cidade principal. Então, a gente viu que uma metrópole é uma cidade com, principalmente, podemos dizer, que tem uma implicância principalmente relacionada à questão capitalista. Não é isso? Isso mesmo. Um fator de atração. Desenvolve-se intensamente aquela região, aquele município, aquela cidade, e ela se torna um polo de atração das cidades do entorno. Isso mesmo. É isso? Show de bola. E aquelas cidades que estão aí em torno de uma metrópole, né, em volta de uma metrópole, também começam a crescer e possuírem essas mesmas características, como serviços, como indústria. Aí a gente tem esse conceito da formação de uma região metropolitana. Essas cidades interligadas, e a interligação territorial não somente caracteriza uma região metropolitana, mas sim também essas características como indústria, serviços, que elas também passam a ofertar. É tipo assim, ó, vamos pensar aqui na prática. O professor Jorge é um cara inteligente. Vou me apegar ao professor Jorge para também ter essas mesmas Eu características. acredito nele, hein? Então, é verdade, galera, estou falando a verdade. Então, a cidade também, que está próxima a uma cidade também que exerce essa influência, ela quer ter essas características. E ela começa a melhorar a sua estrutura, os seus serviços e a sua indústria. E aí, todo esse processo, temos a formação de região metropolitana. Perfeito. Fechou? Vamos lá. Temos tendências atuais que falamos da questão da urbanização no Brasil, que é a diminuição das migrações interregionais, que eu falei que é a migração entre regiões, por exemplo, Nordeste e Sudeste, devido ao processo de desmetropolização, que é a diminuição do crescimento das metrópoles, a partir principalmente da década de 90, e o crescimento agora superior das pequenas e médias cidades, que começaram a receber indústria, começaram a se estruturar, e a gente falou também que também acaba sendo, de certa forma, mais tranquilo para se viver. Menos trânsito, criminalidade menor, então tudo isso acabou impulsionando para o crescimento das pequenas e médias cidades. Exatamente. Vamos lá? E falamos sobre a questão da urbanização. Isso, e nós falamos para o aluno não levar em consideração o Brasil aqui, ó, porque isso aqui é informação geral. Beleza? As regiões do Brasil estão ali. Isso Agora, mesmo. Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste, aí sim estamos falando das regiões do Brasil, aí sim aqui nós estamos comparando elas Muito em bem, percentuais. com Não certeza. é isso? E aí detectamos que o Nordeste ainda é onde vive menos pessoas, não é isso, Rogério? Nas cidades, né? Não é isso? E quanto que a mais urbanizada é o Sudeste. Isso mesmo. Beleza? E o Norte? O Norte não está entre as primeiras, mas está à frente do Nordeste, né? Pouca coisa, Pouca né? coisa, 73,5%. A gente tem aí, de repente, o aluno pode até falar, mas no Norte tem tanta floresta. Justamente, tem tanta floresta, tem rios, e essas pessoas estão vivendo hoje mais nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. Beleza. Certo, professor Jorge? E aí, gostou da viagem? Foi boa? Ótima. Foi boa? Nossos alunos aí anotaram tudo? Ficou tranquilão? Com certeza. Depois desse resumo aí ficou de boa, né? Agora, se anotaram tudo, professor, é só gabaritar nossas questões. Beleza? A gente vai e volta agora para fazer a correção da sua Isso, atividade. faça a sua atividade aí. Daqui a pouco a gente volta. Valeu!
Pronto. Voltamos, galera, agora para fazer a correção, professor. É isso aí. Foi muito rápido, Foi tranquilo. mas quem sabe, professor. Não precisa perder muito tempo, não. E tu acha que eles sabem? Com certeza. Sabe mesmo? Com certeza. Então vamos ver se eles sabem? O negócio você fala, vou dar minhas costas para dar uma lapada. Vamos lá. É isso aí, vamos lá então. Atividade de sala, hora da resolução da atividade. Galera, ó, questão 1, professor. Assinale a alternativa que cita um dos fatores que contribuíram para a intensificação da urbanização brasileira ao longo do século XX. A. Expansão das ferrovias e hidrovias como sistema de modernização dos meios de transporte. B. A desindustrialização do país e o consequente processo de mecanização do campo. C. A Revolução Verde e o consequente processo de mecanização do campo. D. Aumento do emprego no campo e da concentração fundiária no meio rural. E aí, professor? Tranquilo, o que tu acha? Está falando, né, o quê? Está pedindo fatores que contribuíram para o aumento da urbanização no Brasil, certo? Certo. No longo aí do século XX, que é metade do século XX em diante. Nossos alunos vão lembrar que a gente não falou de ferrovias, né? Não falamos de ferrovias, Nem hidrovias, nada disso. Não é isso? Então, até porque no Brasil a gente não desenvolveu tanto as ferrovias, o sistema ferroviário, como deveria ser. Isso mesmo. É isso? Muito bem. Olha o que está falando a Dê, professor, o aumento do emprego no campo. Será que daí é o inverso, Contraditório. Né? Contraditório. É isso? E da concentração fundiária no meio rural. Isso. A desindustrialização do país. A gente falou disso, Rogério? Não, falamos ao contrário, que a industrialização ela contribuiu, né, para esse processo. Uhum. E a C, só nos resta a C, que é a resposta correta, que é a Revolução Verde e o consequente processo de mecanização do campo. Máquinas chegaram no campo, falamos durante a aula, e todo esse processo motivou a saída do homem para a cidade. Outra situação. Às vezes nem motivou, né, Rogério? Às vezes expulsou mesmo, Expulsou. né? Expulsou. Justamente. Porque agora ele ficou desempregado no campo. Muito bem. E a Revolução Verde? De repente ele ficou pensando na Revolução Verde. E aí quando a gente fala da Revolução Verde, falamos muito no segundo ano. Então esse aluno está ligado que foi aquele pacotão de medidas para aumentar a produção agrícola no mundo, principalmente aqui nos países subdesenvolvidos, com o surgimento de sementes selecionadas, mais resistentes, agrotóxicos. Então, todo esse processo Tecnologia no campo. Tecnologia no campo. Melhoria da técnica. Está relacionado o quê? A mecanização moderna que contribuiu para a saída do homem do campo. Perfeito. Certo? Vamos lá. Questão 2. No Brasil, em decorrência do processo de urbanização, verificou-se uma intensa metropolização, da qual resultaram A. Cidades médias que se industrializaram após a abertura econômica da década de 90, como Campinas e Ouro Preto. B. Metrópoles nacionais, sedes do poder econômico e político do país, como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. C. Cidades mundiais que receberam vultuosos investimentos externos no início do século XXI, como Belo Horizonte e Rio de Janeiro. D. Megacidades dispersas pelo país, graças ao retorno de imigrantes como Manaus, Goiânia e Curitiba. Ou letra E. Metrópoles regionais que constituem a primeira megalópole do país, como Fortaleza, Recife e Salvador. E aí, professor, o que você acha? Eu acho que está tranquilo. Está tranquilo. Né? Olha só, no Brasil, em decorrência do processo de urbanização, verificou-se, está falando da intensa metropolização. Aí ele quer saber que resultou em que essa metropolização. Isso Não é mesmo. isso? Então, olha só, a intensa metropolização vai dar origem a cidades médias? Pode até influenciar, né? Mas não vai ser isso. Ela tem a ver, mas ela não vai dar essa intensa metropolização em relação a essa cidade. A cidade média ela vai ser o quê?
vai ficar ali ao redor dessa cidade maior. Muito bem. E o crescimento dessa cidade média, a gente até falou, ela vai crescer mais a partir da década de 90 no Brasil, no processo de desmetropolização. Exatamente. Então a gente está falando desse surgimento de metrópoles, que é a metropolização. Exatamente. Então, a A não vai ser possível. Com certeza. E a B? B? Metrópoles nacionais, ó. Pode ser. Sedes do poder econômico e político do país, como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, ó. Pode ser essa aqui, né, Rogério? Sim. Vamos ver as outras? Já. Cidades mundiais que receberam vultuosos investimentos externos. Cidades mundiais, Belo Horizonte, cidade mundial, Rio de Janeiro. Então, já cancela, né, Rogério? Cancela. E megacidades nem se fala. Porque Manaus, Goiânia, Curitiba, megacidade. Megacidades são 10 milhões de pessoas. Metrópoles regionais que constituem primeira megalópole. Uma megalópole formada por Fortaleza, Recife e Salvador? Não, então vai ser essa aqui mesmo, Rogério. Marca aí, marca. Passa lá, já vai marcar, B. Aí, ó. Metrópoles nacionais, sede de poder econômico. São Paulo, Rio de Janeiro é um exemplo. Brasília, o poder político. Isso aí, ó. Beleza? Muito bem. Beleza. Vamos para a questão Enem, né? Enem. Questão 3. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transportes, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas, né? Vamos lá. A. Crescimento da população urbana e aumento da especulação imobiliária. B. Direcionamento maior do fluxo de pessoas devido à existência de um grande número de serviços. C. Delimitação de áreas para uma ocupação organizada do espaço físico, melhorando a qualidade de vida. Vamos lá na D. Implantação de políticas públicas que promovem a moradia e o direito à cidade aos seus moradores. Ou letra E. Reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego, diminuindo o deslocamento para a periferia. Vamos conferir logo a resposta, né, professor Jorge? Para a gente passar para a próxima. Crescimento da população urbana e o aumento da especulação imobiliária. Beleza? Fechou. Questão aí, alternativa A como correta. Vamos lá. Questão 4. Nos últimos anos, ocorreram mudanças no padrão migratório brasileiro. As metrópoles do Sudeste já não apresentam o elevado grau de atração demográfica que tinham antigamente. Entre as causas desse fato, pode-se citar A. O maior controle por parte do Estado brasileiro para inibir o crescimento descontrolado das cidades. B. A criação das frentes pioneiras no sul do país, que representam um grande potencial de empregos na zona rural. C. A redução das históricas diferenças econômicas entre as regiões, graças à modernização das atividades agrícolas. D. A descentralização econômica, pois inúmeras empresas estão saindo do Sudeste e se instalando em outras regiões. E aí, o empenho de órgãos como o IBGE, que tentam promover o aumento da densidade demográfica no interior do país. Então, vamos lá. Rogério, vamos analisar a questão? Bora. Olha só. As metrópoles do Sudeste já não apresentam elevado grau de atração. Falamos isso em sala, né? Falamos. Sobre isso aqui está falando da desmetropolização, não é isso, Rogério? Isso mesmo. Então, o maior controle por parte do Estado brasileiro, para inibir o crescimento descontrolado, o Estado brasileiro não fez esse controle, não. Não. Beleza? A criação das frentes pioneiras, quem que falou em frente pioneira, meu Deus do céu? Onde que eles tiraram isso? Que representa um grande potencial de emprego para a zona rural. Não. A redução das históricas diferenças econômicas entre as regiões.
graças à modernização da atividade agrícola. Olha só, redução das históricas diferenças. Elas continuam, Rogério. Com certeza. Então não é isso não, Nada disso. beleza? A descentralização econômica, pois inúmeras empresas estão saindo do Sudeste e se instalando em outras regiões. Ah, bora marcar logo essa daí, porque essa daí Tá bonita, né? tá bonita e foi explicado durante a aula. Isso. Então, bora marcar. Né, AD? Beleza. Eles vão lembrar, né? As outras regiões podiam até botar a cidade média aí, isso aí até com mais mamão com açúcar, né? Com certeza. Mas aí, só para complicar um pouquinho, deixamos ali, né? É isso mesmo. Outras regiões. Mas eu tenho certeza que a galera ficou ligada lá no conceito de desmetropolização e arrepiou, professor Jorge. Valeu, galera! Valeu, galera. Até a próxima.